Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado que nada nos falte, Pai, no nosso dia a dia. E certamente as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas são sem medida, Senhor. Te agradecemos pela Tua provisão, ó Pai. E também te agradecemos pelo privilégio de podermos contribuir com a Tua obra, Senhor. Contribuir com o sustento desta igreja, com o sustento de missionários, com a obra social que esta igreja realiza, Senhor. E pedimos que o Senhor sempre coloque em nós um coração disposto a servir, ó Pai. Um coração disposto a contribuir, Senhor, com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dê sabedoria à Tua igreja, Senhor, para que administre bem estes recursos, Pai. Pedimos nesse momento pela palavra que será ministrada. Clamamos pela iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ser confrontados pela Tua palavra e ouvir a Tua voz, Senhor. Penetra no mais fundo do nosso coração, tirando todas as barreiras que possam ser um empecilho para que a gente entenda o que o Senhor quer nos ensinar. Que nosso coração seja um solo fértil, ó Deus. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja pode se assentar. Nós estamos numa série chamada Prepare-se para o Novo. E o tema da nossa reflexão de hoje é o novo mandamento. O novo mandamento de Jesus Cristo. Para isso eu peço que os irmãos abram o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. João 13, versículo 31. Antes de fazermos a leitura, só dar um breve contexto a respeito desse trecho que nós vamos ler da palavra de Deus. O capítulo 13 do Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17, é o conhecido último discurso de Jesus aos seus discípulos. Aqui Jesus não está falando para a multidão. Aqui Jesus não está ensinando o povo. Aqui Jesus não está falando para as autoridades religiosas. Ele está apenas com os seus 12 discípulos, celebrando a última ceia e dando os últimos ensinamentos antes de ir para a cruz e voltar para o Pai. Então, se tem alguma coisa que era imprescindível que Jesus ensinasse e deixasse com os seus discípulos antes de voltar para o Pai, certamente isso foi dito neste último discurso. Nós estamos diante das últimas palavras do Mestre. Nós estamos diante das últimas coisas que Ele ensinou, e isso inclui o novo mandamento. Na verdade, o novo mandamento aparece no capítulo 13, aparece mais à frente também, até o final do capítulo 17. Esses capítulos giram em torno do novo mandamento. E eu quero ler com os irmãos do versículo 31 até o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados, aqui Jesus dá o seu último mandamento, um novo mandamento que Ele deixou com os seus discípulos. E para a gente começar a entender o que Ele quer nos ensinar com esse novo mandamento, é importante a gente se perguntar por que ele é novo.
Esse mandamento só é chamado de novo porque havia um mandamento antes dele que estava relacionado com ele. Eu vou chamar esse mandamento aqui durante a nossa reflexão de o antigo mandamento. Ele está localizado lá em Levítico 19, versículo 18, que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E em certa ocasião, Jesus conversando com os fariseus, questionado a respeito sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse que esse mandamento sobre amar o próximo como a mim mesmo, juntamente com o mandamento sobre amar a Deus, é o centro de toda a lei de Moisés. Toda a Escritura se resume em amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, tendo em mente que este é o antigo mandamento, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que há de novo no novo mandamento? O que há de novo no novo mandamento? E existem alguns aspectos, amados, que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, sobre o que diferencia esse novo mandamento do antigo. 2 aspectos principais que diferenciam o novo mandamento do antigo, que certamente são muito desafiadores para a nossa vida. Muito desafiadores. Eu quero compartilhar com os irmãos que, em primeiro lugar, o primeiro aspecto que esse novo mandamento nos traz é uma nova referência de amor. O novo mandamento nos traz, em primeiro lugar, uma nova referência de amor. Ora, o antigo mandamento dizia assim, o novo mandamento diz: assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. O antigo mandamento dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a gente percebe que o antigo mandamento tinha como referência de amor o meu amor a mim mesmo. É aquela famosa expressão: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Ou supra a necessidade do outro da forma como você gostaria que as suas necessidades fossem supridas. Esse era o padrão do antigo mandamento, essa era a referência de amor do antigo mandamento. Mas agora o novo mandamento traz: assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Agora a referência de amor não é mais eu mesmo. Agora a referência de amor não é mais aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, ou a forma como eu gostaria de ser tratado, mas sim o que Cristo de fato fez por mim, e de como Ele de fato me tratou. E para entender a real dimensão do que significa esse novo padrão de amor, a gente tem que se perguntar: como Cristo nos amou? Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Mas como Jesus nos amou? Só respondendo a essa pergunta a gente vai entender o quanto esse novo mandamento, esse novo padrão de amor, essa nova referência de amor nos confronta. E eu quero destacar alguns pontos que a própria palavra de Deus, aqui no próprio capítulo 13 de João, já nos trazem de forma escancarada a respeito de como Jesus nos amou. Eu quero destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, amados, Jesus nos amou se fazendo servo de todos. Jesus nos amou se fazendo servo de todos. Logo antes de dar o novo mandamento, Jesus fez algo que chocou os seus discípulos. Fez algo que ia contra o que o costume da época esperava de um mestre para com os seus discípulos. Acompanhem comigo os versículos 4 e 5 do capítulo 13, que dizem o seguinte: Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O costume da época, amados, o costume da época era que o escravo mais humilde de uma residência lavasse os pés dos convidados antes de um banquete. A tradição dizia que nenhum escravo judeu poderia lavar os pés dos convidados, tinha que ser um escravo gentil. Tamanha era a humilhação que era considerado lavar os pés de alguém. E perceba que a ceia já havia começado.
O texto diz que Jesus levantou-se da ceia para lavar os pés dos discípulos, ou seja, eles já tinham começado a comer e ninguém tinha lavado os pés de ninguém. Provavelmente porque ali não tinha nenhum servo, não tinha nenhum escravo, só tinha Jesus e seus 12 discípulos. A ceia já havia começado, ninguém havia lavado os pés de ninguém. Na verdade, a disposição de coração deles ali era muito diferente. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz que no momento da ceia, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Digamos que lavar os pés uns dos outros não estava na pauta da conversa da noite. Eles estavam pensando em outras coisas. E nesse momento, Jesus toma uma atitude que era impensável. O mais importante se assume escravo de todos e lava os pés de todos. E disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Vocês estão aí conversando sobre quem é o maior, mas isso não é o que importa no reino de Deus. O que importa é quem está disposto a se fazer escravo de todos. Amados, vamos refletir um pouco. Eu tenho certeza que se você serve em algum ministério aqui da igreja, você nunca se deparou com falta de disposição para servir, não é mesmo? Você nunca se deparou com pessoas que tinham conflito de ego umas com as outras, não é? Isso não existe aqui dentro, não é? Por que será que eu estou vendo alguns sorrisos nos rostos? Tenho certeza que você nunca viu pessoas aqui dentro que gostam de aparentar serem melhores do que as outras, ou pessoas que se ofendem por qualquer coisa, têm o ego frágil. Mas eu também tenho certeza que você deve estar pensando, assim como eu, deve estar pensando em outra pessoa e não em você mesmo. Porque a nossa tendência é sempre achar que o problema está no outro, mas o texto diz que todos os discípulos tinham dificuldades em se fazer servos uns dos outros. Aqui a gente já começa a perceber que o novo mandamento ele é um pouco desafiador. Esse padrão de amor é um pouco fora do que a gente está acostumado a viver e do que a gente está acostumado a ver. Mas não para por aí. Jesus nos amou se fazendo servo, mas Jesus também nos amou apesar de não ser recíproco. Jesus nos amou apesar de não ser recíproco. Acompanhe comigo os versículos 37 e 38 que nós acabamos de ler. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O texto sobre o novo mandamento começa com Judas saindo para trair Jesus e termina com Jesus anunciando que Pedro vai negá-lo. A moldura em torno do novo mandamento é a falta de amor dos discípulos por Jesus. O amor deficiente que eles tinham, o amor falho que eles tinham por Cristo. A imagem, gente, que a gente costuma nutrir por aí, é de amar as pessoas que nos fazem bem. Tratar bem as pessoas que nos tratam bem. É isso que a gente gosta de fazer. Tratar bem aqueles que nos tratam bem. E achamos desaforo servir alguém que nos faz mal, ou alguém que já nos fez mal algum dia, ou alguém que falou alguma coisa que a gente não gostou. Mas Jesus nos amou sem haver nada em nós que merecesse o seu amor. Na verdade, em Romanos 5, Paulo diz que por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas o amor de Deus por nós não se trata desse tipo de sacrifício. O amor de Deus por nós se mostra em Deus dando a sua vida por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores, pessoas que o desprezavam. Esse é o amor de Deus por nós. Não um amor sacrificial por pessoas que o amavam, mas um amor sacrificial por pessoas que o desprezavam. Se Cristo
me amou apesar dos meus defeitos e falhas, por que é que eu exijo que as pessoas não falhem comigo para que eu as ame? Jesus havia acabado de lavar os pés de Pedro. Só que ele não estava lá lavando os pés de Pedro com a esperança de que agora, daqui para frente, o Pedro vai mandar bem. Ele estava lavando os pés de Pedro com a certeza de que ele ainda iria falhar, e falhar muito, com o próprio Jesus. Jesus não nutria essa expectativa de eu vou servir porque daqui em diante ele não vai mais me decepcionar. Não era isso que motivava o amor de Cristo. Jesus nos amou se fazendo servo de todos. Jesus nos amou se fazendo servo mesmo que não houvesse nada em mim e em você que merecesse esse amor. Mas irmãos, não para nisso. Em terceiro lugar, ainda falando sobre como Jesus nos amou, fechando esse quadro sobre como é o amor de Cristo por nós, Jesus nos amou mais do que a sua própria vida. O antigo mandamento diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o amor de Cristo por nós foi muito além disso. Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Até as últimas consequências. Até a morte. A imagem popular que se tem ali fora, no mundo afora, sobre Cristo, é de um mártir, de uma pessoa que foi morta por defender algumas ideias. Mas a imagem bíblica é de um Cristo que não foi morto, mas de um Cristo que se entregou voluntariamente para morrer. No próprio Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém tira a minha vida. Muito pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse primeiro versículo do capítulo 13 diz que Jesus sabia que havia chegado a hora. Ele não foi pego de surpresa por Judas. O capítulo 13 inteiro deixa muito claro que Cristo sabia quem ele era, sabia qual era a sua missão, sabia o que ele tinha que fazer e sabia o que Judas faria. Ele sabia, mas ele escolheu ir até as últimas consequências por mim e por você. Acompanhe o verso 21 do mesmo capítulo. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, um de vocês vai me trair. O texto diz que durante a ceia, Jesus ficou angustiado. Essa expressão, angustiado em espírito, passa a ideia de alguém que está perturbado, horrorizado, agoniado. A gente tem que imaginar a cena. Imagina que Jesus está com os seus discípulos, assentados ao redor da mesa, mas na verdade não era que nem as nossas mesas aqui de hoje, uma mesa alta numa cadeira. Era uma mesa baixa, em que eles colocavam esteiras ao redor da mesa, e eles se reclinavam, se apoiando com o braço esquerdo sobre essas esteiras, e eles pegavam a comida na mesa com o braço direito, com o tronco e a cabeça projetados perto da mesa e os pés para longe. E Jesus estava ali ao redor da mesa com os seus discípulos, comendo com eles, celebrando a última ceia antes de ele ir embora. E quando o mestre se assentava à mesa com discípulos, havia 2 lugares que eram considerados lugares de honra na mesa com o mestre: a direita e a esquerda do mestre. E o texto nos diz que o apóstolo João estava à direita de Jesus. Nós sabemos isso porque quando João se virou para perguntar para Jesus quem era o traidor, o texto diz que ele se reclinou sobre o peito de Jesus. Se eles se apoiavam sobre o braço esquerdo, para João ter se reclinado sobre o peito, ele estava à direita de Jesus. João estava no lugar de honra. Mas tem mais uma pessoa que dá para saber nesse texto onde ela estava sentada. Quem estava no outro lugar de honra? O texto diz que Jesus pegou o pedaço de pão para indicar quem era o traidor, molhou. Aqui não é água, é um molho de frutas que eles comiam na refeição da Páscoa.
e passou, entregou ao traidor. A linguagem ali mostra que Judas estava ao lado de Jesus. Se João estava à direita, Judas estava à esquerda de Cristo. Judas estava sentado no lugar de honra. Não é à toa que os discípulos não entenderam nada quando Judas saiu para trair Jesus. Jesus provavelmente disse em voz baixa para João: aquele que vai me trair é aquele para quem eu entregar o pão molhado. E entregar o pão molhado era um gesto de honra que o mestre fazia numa refeição com seus discípulos. Era um sinal de amizade. É óbvio que eles não desconfiariam de Judas. Judas estava no lugar de honra. Judas recebeu um sinal de honra de Jesus. Como um último questionamento, você vai fazer isso mesmo que você está prestes a fazer? Não é à toa que quando Judas chega com os oficiais para prender Jesus, o que Jesus fala para ele? Amigo, para que você veio? Amigo, para que você veio? Jesus deixou Judas sair. Ele poderia muito bem ter dito em voz alta: ele vai me trair, segurem Judas. Mas ele disse: o que você tem para fazer, faça depressa. Não é à toa que o verso 31 diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. É como se Jesus estivesse dizendo: agora que ele saiu, agora que eu deixei ele sair para fazer o que ele quer fazer, vocês vão entender o que é amor. Agora vocês vão entender o que é uma atitude verdadeira de amor. Como se todo o esplendor e a beleza do amor de Deus estivesse prestes a ser revelado através do que ia acontecer nas próximas horas. Aqui é a última ceia, quinta-feira à noite. Sexta-feira Jesus já seria crucificado. Como Jesus nos amou? Jesus nos amou se fazendo servo de todos, mesmo não sendo recíproco, mesmo não havendo a mesma disposição em nosso coração, e Ele nos amou até as últimas consequências. É nesse momento que a gente começa a olhar para esse novo mandamento e fala: espera um pouquinho, é isso mesmo que o Senhor está pedindo de mim? É sério mesmo, Jesus? O Senhor não está colocando expectativas grandes demais sobre nós? O problema é que não para nisso. Eu disse que havia duas coisas novas no novo mandamento. O novo mandamento, além de nos dar esse padrão estonteante de amor, ele também nos mostra um novo contexto de aplicação. E eu quero tentar explicar isso para ficar mais claro. Qual era o contexto de aplicação do antigo mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que a gente tem que fazer é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O meu próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo é a minha família? São os meus amigos? São as pessoas que eu mantenho fisicamente próximas de mim, meus colegas de trabalho? Será que são apenas aquelas pessoas de quem eu gosto? As pessoas com quem eu tenho afinidade? As pessoas com quem eu compartilho os mesmos gostos, as mesmas opiniões? Será que essas pessoas são o meu próximo? Veja que essa pergunta responde qual era o contexto de aplicação do antigo mandamento. E havia muita controvérsia na época de Jesus a respeito de quem era o meu próximo. Tanto que certa vez um intérprete da lei chegou para Jesus, isso está lá em Lucas capítulo 10, e perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? Só que Jesus não deu uma resposta curta, ele respondeu a esse intérprete da lei com uma parábola. Eu adoro quando Jesus faz isso, ele não responde a pergunta, ele conta uma parábola para responder. A famosa parábola do bom samaritano. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa parábola. Só dando um brevíssimo resumo, essa parábola conta que havia um homem à beira da estrada, nu, ferido e semi-morto. E um desconhecido encontrou esse homem
e fez uma demonstração de atitudes de amor absolutamente surpreendentes para com esse desconhecido. Atitudes de amor que nós só esperaríamos ver de um pai para com um filho. Só que essa parábola não fala de um pai tomando atitudes de amor para com o filho, mostra que era um samaritano tomando atitudes de amor para com um judeu desconhecido. E os samaritanos e os judeus se odiavam, irmãos. Samaritanos desejavam o mal para o judeu desejava o mal para o samaritano. Eram inimigos de séculos, judeus e samaritanos. Se odiavam, e um samaritano ajudou um inimigo, uma pessoa que provavelmente desejaria o seu mal, como ele ajudaria o próprio filho. Esse é o grau de exigência que o antigo mandamento colocava sobre o povo de Deus. O antigo mandamento. Mas o que eu quero focar aqui não é o antigo mandamento. O antigo mandamento diz que devemos amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? É toda e qualquer pessoa que precisa de mim. Toda e qualquer pessoa que tem alguma necessidade que eu posso suprir ou aliviar, mesmo que seja uma pessoa que me odeie. Esse é o contexto de aplicação do antigo mandamento. Mas o novo mandamento, amados, ele é um pouquinho diferente. A gente pode dizer que ele é um pouco mais restrito, porque Jesus não diz ame o teu próximo. Jesus diz amem uns aos outros. Nesse contexto de João 13, na última ceia, uns aos outros se referem aos discípulos. Jesus está falando do amor entre os discípulos de Jesus. O amor dentro da comunidade da fé. O amor dentro da igreja. Jesus está falando sobre um novo mandamento que deve ser vivido aqui dentro. Na verdade, um novo mandamento que só é vivido aqui dentro. Agora vamos refletir um pouco. Se o antigo mandamento já dizia que nós temos que amar o outro, mesmo que ele seja o meu inimigo, com uma disposição de coração, no mais alto grau que a gente pode imaginar, quanto mais o novo mandamento não exige que nós amemos os nossos irmãos na fé. Quanto mais o novo mandamento não exige que nós tenhamos uma disposição para amar muitíssimo maior, quando se trata daqueles que professam a mesma fé que eu. Gente, se as pessoas de fora olham aqui dentro e não veem Cristo, é porque eu e você não estamos amando da forma como Jesus ordenou que nós amássemos. Porque Ele disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, unicamente pela forma como nós nos amamos como igreja. Se as pessoas de fora olham e não enxergam Cristo aqui, a responsabilidade é minha e sua. Queridos, nós vivemos na cultura do ranço, já ouviu falar disso? As pessoas pegam ranço umas das outras, pegam um tipo de aversão, um tipo de repulsa por pessoas com quem elas têm algum tipo de divergência, seja no modo de agir, seja no modo de pensar. Não me cumprimentou hoje e já não falo com ela nunca mais. Pegam aversão a pessoas por questões tão pequenas. Já ouviram falar daquela, eu amo, mas eu quero bem longe de mim. Eu aqui e ele lá, cultuando a Deus na igreja na China, mas bem longe de mim. Imagina se Cristo tivesse esse mesmo amor, entre aspas, conosco. Olha, eu te amo, mas fica longe. Não gosto de você, você me irrita. Bem longe de mim, mas eu te amo, tá? É só que não dá choque se ficar perto. Não gosto muito de você. Imagina se o amor de Cristo pela sua igreja fosse dessa forma. Você segue a sua vida aí, eu sigo a minha vida aqui. Você se vira e eu me viro. Aí alguém poderia falar, nossa, mas você está sendo muito radical. Você acha que é fácil amar certas pessoas, mas quem foi que disse que é fácil amar a mim e a você?
Agora, ou a gente olha para o novo mandamento de Jesus, a gente leva a sério o que ele deixou como ordem para a sua igreja, ou a gente vai continuar brincando de ser cristão. O apóstolo João levou isso tão ao pé da letra, que na sua primeira carta ele reforçou isso com outras palavras. 1 João 3,16. A gente conhece João 3,16, né? Mas 1 João 3,16 não. Que diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Apenas os irmãos de quem eu gosto? Apenas os irmãos com quem eu tenho gostos parecidos? Apenas os irmãos com quem eu tenho afinidade? Não. Todos os irmãos. É a palavra que diz, não sou eu. Guarde uma coisa no seu coração: não tem nada de especial em você amar pessoas de quem você gosta. Não tem nada de especial em você amar pessoas que concordam com você, que gostam das mesmas coisas que você, que têm os mesmos, gostam de ir aos mesmos lugares que você. Não tem nada de especial em você amar esse tipo de pessoa. Esse tipo de amor, você não precisa ser um discípulo de Jesus para experimentá-lo. Lá fora a gente encontra isso, mas o que só existe aqui dentro é quando pessoas absolutamente diferentes, que pensam de maneiras muito diferentes, veem que as suas diferenças são insignificantes perto do Cristo em quem elas creem. Isso sim é evidência da presença do Espírito Santo. Isso sim só existe aqui dentro. Para encerrar, queridos, qual tem sido a minha e a sua disposição de amar os meus irmãos na fé? É o nosso amor aqui, dentro da comunidade, que revela Cristo ao mundo. É o nosso amor aqui, que vai fazer as pessoas entenderem que existe algo diferente dentro da igreja. Infelizmente é o contrário que está acontecendo ultimamente, pessoas saindo da igreja por causa de conflitos. Pessoas não estão saindo das igrejas porque não creem no que a igreja prega. Estão saindo da igreja porque brigaram com alguém dentro da igreja. Talvez porque dentro da igreja estejam presentes muitas pessoas que não têm disposição de perdoar. Pessoas inflexíveis, querem sempre estar certas. E eu quero que você reflita no dia de hoje. Tem alguém aqui dentro dessa comunidade com quem você tem algo mal resolvido? Alguém que você precise liberar perdão? Alguém para quem você precise pedir perdão? E amados, perdoar não é acerto de contas. Perdoar é escolher sair no prejuízo. Sempre que eu e você perdoamos, nós estamos escolhendo sair no prejuízo. Porque nós estamos assumindo uma culpa e uma conta que não é nossa. Foi exatamente isso que Cristo fez na cruz por nós, assumiu uma conta e uma culpa que não era dele. Eu quero orar com você nesse momento, antes de a gente cantar um hino. Pai, nós somos muito confrontados, Senhor, quando nós lemos o Teu novo mandamento, Senhor. E nós não queremos nos justificar, Senhor, nós não queremos arranjar desculpas, Pai. Nós queremos ser confrontados. E na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor, clamar para que o Senhor derrame da Tua graça sobre essa comunidade, Pai, sobre a primeira IPI de Sorocaba. Para que, Senhor, nós possamos amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Para que nós possamos ser um testemunho de fé, Senhor, aqui na cidade de Sorocaba. Que as pessoas olhem aqui para essa igreja, Senhor, e vejam o Cristo que nós professamos, Senhor. Que o Senhor toque no nosso coração, Pai, para que a nossa disposição de amar, que a nossa disposição de servir, que a nossa disposição de nos fazermos servos, seja a mesma disposição de Cristo Jesus, porque nós cremos que o Senhor nos deixou um mandamento que nós podemos viver, Senhor.
A Tua palavra não fala sobre coisas que são fictícias, Senhor, mas fala de realidades que pelo poder do Teu Espírito Santo nós podemos viver aqui nessa igreja, Pai. E portanto nós clamamos a Ti, que o Senhor molde o nosso coração, Pai, a amar cada vez mais os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.